Sobre as confissões extrajudiciais, aquelas realizadas na fase investigatória, a terceira sessão do STJ, que reúne a quinta e a sexta turma, julgando um agravo em recurso especial, aprovou três importantes teses. A primeira: a confissão extrajudicial só será admissível no processo judicial se feita formalmente, de maneira documentada e dentro de estabelecimento estatal, público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, testemunho do policial que a acolheu. Segunda tese: a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de prova na investigação, mas não pode embasar sentença condenatória. Terceira tese: a confissão judicial, em princípio, é obviamente lícita. Todavia, para condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento para as demais provas. Tudo à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Bem, eu vou apontar de forma didática os temas mais relevantes dessas três teses. 1. A confissão extrajudicial precisa obrigatoriamente ser documentada, o que pode ser feito através de um termo escrito ou mediante gravação de áudio e ou vídeo. Para uma maior confiabilidade, penso que seja melhor colher a confissão através de vídeo. 2. O confitente precisa ser advertido de todas as garantias constitucionais, especialmente do direito ao silêncio. Aliás, eu acho que deveria ser avisado também sobre as consequências jurídicas da confissão. 3. A confissão extrajudicial precisa ser feita dentro de uma delegacia de polícia, na presença do delegado, ou na sede do Ministério Público, na presença de um promotor ou um procurador. Isto é, a confissão não pode ser realizada na rua, logo após a prisão em flagrante, por exemplo. 4. O confitente, mesmo que queira, não pode abrir mão de nenhuma dessas garantias. 5. Se alguma garantia for desrespeitada, a confissão será inadmissível, o que significa que será excluída dos autos e, consequentemente, não vai poder ser utilizada numa eventual sentença condenatória. 6. A confissão extrajudicial permanecerá inadmissível ainda que a acusação, pública ou particular, tente introduzi-la nos autos de forma indireta. Por exemplo, o policial que supostamente colheu a confissão sem as formalidades exigidas não poderá prestar depoimento na fase judicial dizendo que ouviu o suspeito confessar. Essa prova não tem validade. 7. Quando a confissão extrajudicial respeitar as exigências e for admissível, ela, a confissão, servirá tão somente como meio de obtenção de prova. Ou seja, o teor da confissão deverá ser utilizado pela polícia ou pelo MP como fonte para se chegar às provas que possam verdadeiramente servir à condenação. 8. Portanto, a confissão extrajudicial, isoladamente, não servirá como prova para a condenação. 9. Apesar de não ter ficado como tese, no acórdão também ficou registrado que a confissão extrajudicial, ainda que não seja levada em consideração como fundamento para a condenação, deverá servir obrigatoriamente como atenuante da pena na segunda fase de sua fixação. 10. Quanto à confissão judicial, aquela feita em juízo, embora seja lícita, embora seja legal, ela não pode justificar isoladamente uma condenação. Quer dizer, de acordo com o artigo 197 do CPP, nem mesmo a confissão judicial tem valor absoluto, pois precisa ter algum apoio nas demais provas do processo.
Em resumo, essas são as exigências para que uma confissão extrajudicial tenha validade como prova no processo penal. Penso que faltou uma muito importante. Particularmente, eu entendo que a confissão só poderia ser válida se realizada na presença do defensor do confitente.